Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel, da Paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, capítulo 9, versículos de 14 a 15. 2 versículos somente, mas que apresentam um exemplo da grande transformação que Jesus fez. Jesus veio trazer uma renovação do modo como devemos nos relacionar com Deus, do modo de compreender a Deus. Porque no Antigo Testamento a revelação foi incompleta, foi imperfeita. Mas Jesus é a revelação plena. Jesus é a revelação completa e perfeita do modo como devemos nos relacionar com Deus. Um bonito exemplo desse modo de nos relacionarmos com Deus é da teologia da libertação, da teologia da prosperidade, de uma teologia que mexe com a vida do ser humano, que entra até o mais íntimo do coração humano. Na teologia da prosperidade, por exemplo, se dizia que uma pessoa que era rica era abençoada por Deus e uma pessoa que era pobre era amaldiçoada. Quem tinha saúde, tinha filhos, era abençoado por Deus. Quem era estéril, quem era doente, era amaldiçoado por Deus, estava pagando algum pecado, pecado próprio ou pecado de alguma geração passada. Jesus corrige isso pela raiz, dizendo que não, que o sofrimento faz parte da vida. Ele mesmo experimentou o sofrimento, experimentou a dor, a ingratidão e a morte. Não tinha nenhum pecado, mas sofreu. Sofreu em comunhão com os sofredores de ontem e de hoje. Padeceu por aqueles que padecem, vítimas da injustiça, da ganância e da fome. Na teologia da libertação, Jesus quer libertar o ser humano de tudo aquilo que o prende, de tudo aquilo que o escraviza, de tudo aquilo que o afasta do amor, da misericórdia e da paz. E hoje, no Evangelho, começa dizendo que os discípulos de João aproximaram-se de Jesus para perguntar: por qual razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Essa questão do jejum também será uma inovação de Jesus. Jesus irá atualizar a lei, dizendo que o jejum que os antigos faziam, o jejum do Antigo Testamento, era um jejum de protesto, era um jejum de dor, era um jejum de sofrimento, porque o povo de Israel vivia em constante sofrimento. Eram escravos dos egípcios, depois foram escravos do povo da Babilônia, viviam em constante guerra, eram atacados pelo povo de fora, pelos vizinhos, e eram atacados também por dentro, por judeus que não praticavam a lei, que viviam devassidão, atos imorais na vida pessoal, na vida política e econômica. Então, a lei de Deus, a lei de Israel, os mandamentos sempre foram muito atacados, violados. Então, o povo de Israel mais piedoso, os fariseus, os judeus, praticavam o jejum como uma forma de expressar a dor diante do pecado da humanidade, de expressar, né, o luto, de expressar um protesto e de buscar a santidade. Já o jejum do Novo Testamento já não será mais um grito de dor e de protesto, mas será um gesto pascal. Jesus ressuscitou. E o próprio Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para Jesus, o alimento ele é importante, mas mais importante do que o alimento é buscar fazer a vontade de Deus, como ele mesmo expressa citando o Salmo: eis que venho, Senhor, fazer, comprazer a vossa vontade. Então, o alimento espiritual, o alimento do pão eucarístico, o alimento da palavra de Deus, o alimento da caridade, também devem ser buscados com intensidade, com insistência em nossas vidas. E Jesus, então,
Diante do questionamento do jejum, ele responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Jesus quer expressar a figura e a parábola do noivo. Ele é o noivo, que será tirado por um momento, a sua morte, mas que voltará triunfante, a ressurreição, a vida eterna. Então, o jejum é sempre uma recordação da morte e ressurreição. Morte para o pecado, morte para o egoísmo, a ganância, e ressurreição para uma vida nova dos filhos e filhas de Deus. Assim, ao praticarmos o jejum, nós queremos que morra em nós o pecado, o egoísmo, a infidelidade, a maldade, as fofocas, calúnias, difamações. Queremos que morra em nossa vida todo o pecado, para ressuscitar um homem feliz, uma mulher realizada, cheios de paz, de confiança, de serenidade, de uma esperança profunda em Deus. Jejuar é participar intimamente da Páscoa do Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.